E aí pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai aprender as dízimas periódicas, tá? Antes da gente aprender realmente o que é uma dízima periódica, eu quero te dizer o seguinte, como é que esse conteúdo aparece lá na hora lá da tua prova, tá? Assim, ó, a dízima periódica, basicamente, né, ela é um número decimal que a parte decimal dele vai se repetir infinitamente, isso aqui não termina mais, né? Então é um número que vem depois da vírgula, tá? Que vai ficar se repetindo. E como é que a gente sabe que ele está se repetindo, pessoal? Olha só, ele geralmente vem com os 3 pontinhos ali no final do número, tá vendo? Esses 3 pontinhos aqui, eles indicam que aquele número que vem imediatamente antes dos 3 pontinhos vai se repetir infinitamente, beleza? E o que a gente vai precisar fazer aqui? Basicamente, quando esse conteúdo aparece lá na hora, né, na tua prova do Colégio Militar, a gente vai precisar passar a dízima periódica para a fração, para poder somar ela. Então, ele vai te apresentar aí umas operações com números com dízimas periódicas, né, que na verdade são um tipo de número decimal, tá? Um tipo de número racional, tá? E aí ele vai forçar que a gente faça operações com essas dízimas periódicas. Para poder fazer a operação, seja soma, subtração, multiplicação ou divisão com a dízima periódica, pessoal, a gente precisa transformar a dízima numa fração, beleza? Então, hoje, o objetivo da aula é justamente isso, te ensinar quais são as técnicas, né, que a gente usa para transformar a dízima periódica numa fração. Então, vamos lá, olha só. Primeiro aqui, né, eu peguei os 3 exemplos que estão no nosso livro, tá? Então, o primeiro exemplo aqui é o 0,3333, beleza? Então, como é que a gente vai fazer para transformar esse número, tá, numa fração, pessoal? Olha só, é bem simples o processo, tá? A gente vai dizer aqui, vamos pegar um número, né, que se repete, tá? Primeiro a gente coloca o traço da fração, né, aquele clássico, coloca ali o tracinho da fração, e aí tu vai pegar um número que se repete, beleza? Olha só, nessa primeira dízima aqui, o número que se repete aqui é o 3, né? É 3, 3, 3 e vai indo, e vai se repetindo, né? Então, esse número que se repete, pessoal, a gente vai colocar como sendo o nosso numerador. Ele vai ali na parte de cima da nossa fração, beleza? Agora, na parte de baixo, pessoal, na parte de baixo a gente vai colocar os 9, né? Então, quem aí já viu isso, já lembra que na parte de baixo vai o número 9. A questão é, quantos números 9 a gente vai colocar ali na parte de baixo, né? No nosso denominador? Olha só. A quantidade de 9 é igual à quantidade de algarismos que tem aquele número que se repete, beleza? Então aqui eu tenho 3, 3, 3, quem é que se repete? Quem se repete é o 3, né? Então o 3 ele só tem um algarismo, por isso aqui embaixo ó, vai um 9zinho só. E aí acabou, o que tu pode fazer aqui? O máximo que tu pode fazer depois disso é simplificar a tua fração. Nesse caso aqui da nossa fração, 3 nonos, né? A gente consegue simplificar dividindo por 3 em cima e dividindo por 3 embaixo, beleza? E vamos simplificar então aqui, ó. Vamos se acostumar a sempre simplificar, tá? 3 dividido por 3 vai dar 1, né? E 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, na verdade, pessoal, a dízima periódica 0,3333 vai resultar na fração 3 nonos, que depois de simplificada resulta em 1/3, beleza? Agora, olha só, aqui no próximo, né, o próximo número, a gente vai ver o seguinte, ó, além da parte que se repete, tá? Além da parte que se repete, a gente ainda tem uma parte inteira. Então agora, isso na verdade que eu vou falar agora para vocês, eu vou dar a nomenclatura dos números, tá? Ela não é tão importante assim na hora da tua prova. O mais importante na hora da tua prova mesmo é que tu consiga simplesmente transformar a dízima periódica numa fração, a fim de que a gente possa somar, subtrair, multiplicar ou dividir, né, conforme for solicitado, beleza? Mas eu vou te dar aqui os nomes também, tá? Então aqui, ó, a parte que se repete, pessoal, tá? A parte que se repete, nesse caso aqui, o que se repete é o número 3, tá vendo? Então a gente vai dizer que o número 3, tá? É o período, né? Período é o nome da parte que se repete dentro da nossa dízima, beleza? Nesse caso aqui, nós não temos somente a parte que se repete, né? Vamos ver aqui, ó, a parte que se repete é o número 6, né? O número 6 é o que se repete, então o 6 é o nosso período aqui nesse caso, beleza? Nesse caso, a gente além do período, além da parte que se repete, nós ainda temos aqui um número que vem antes da vírgula e ele não se repete, tá vendo?
Então esse número que vem antes da vírgula, que nesse caso aqui é o 2, é a parte inteira, né? É a parte inteira da nossa dízima periódica. Então eu vou botar aqui, ó, o 2 é a parte inteira. Vou botar aqui, parte inteira, beleza? Lembrando, novamente para vocês, não é isso que eu quero que vocês decorem. Eu não quero que vocês decorem o que é o período, o que é a parte inteira, tá? Porque isso eu nunca vi, na verdade, cair na prova, a nomenclatura. O que cai mesmo é que tu tem que saber transformar a dízima numa fração. E mais uma coisinha, pessoal. Agora, isso que eu vou falar é bom que vocês realmente decorem, tá? O nome dessa fração, essas frações que geram dízimas periódicas, se chamam fração geratriz, beleza? Então, se aparecer na prova para ti o nome fração geratriz, não te apavora. Fração geratriz é aquela fração, ó, que gera uma dízima periódica. Então, por exemplo, aqui o 3 nonos e o 1/3 são frações geratrizes. Elas geram o quê? Geram essa dízima periódica aqui, o 0,333, beleza? Agora, para a gente fazer aqui, ó, a segunda dízima, a gente vai transformar ela numa fração, né? Como é que a gente faz, pessoal? Vou apagar essa parte aqui de baixo para que sobre mais espaço para nós. Vou até apagar esse último exemplo aqui, depois eu vou resolver ele com um pouco mais de tempo, tá? Esse último exemplo a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Então, vamos pegar aqui o 2,666, lembrando de novo aqui, né? O 2 é a parte inteira e o 6, que é o número que se repete, né? Ele é o nosso período. Como é que a gente vai fazer para transformar esse número numa fração geratriz, pessoal? Eu quero que tu veja o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 inteiros, né? Mais 0,666. É ou não é? Beleza? Nós temos um número inteiro, nós temos aqui a parte que se repete, né? Que é a nossa dízima periódica, o nosso período, ok? Agora, como é que a gente transforma isso aqui numa fração, pessoal? O 2, ele vai continuar sendo 2, ele vai continuar sendo o inteiro. E aí a gente vai se concentrar na parte que tem o período, né? Na dízima, aqui na parte que tem o período. E aí a gente faz igual foi feito aqui no primeiro exemplo, tá bom? Então aqui no primeiro exemplo, ó, a gente pegou o número que se repetia, né? Que é nesse caso aqui é o número 6, né? O número 6 ele vai em cima, o número que se repete vai em cima, e embaixo a gente vai completar, né, o denominador com o número 9, tá? A questão é, qual é a quantidade de 9 que vão ali embaixo? Então olha só, o número que se repete aqui é o 6, 6, 6, 6, 6, e vai se repetindo o número 6, né? O número 6, que é o que se repete, ele tem um algarismo só, não é? Então a quantidade de algarismos que tem esse cara que se repete, que é o nosso período, né? É a quantidade de 9 que a gente vai colocar no denominador. Então no caso, o 6, ele só tem um algarismo, então a gente vai colocar somente um número 9. E aí agora a gente vai e soma isso aqui, né? Como é que faz para somar, pessoal? Olha só, o 2 é inteiro, né? Ele é um número natural, tá? Então o que a gente faz? Vem e coloca o número 1 aqui embaixo. Para facilitar a nossa vida nesse caso, eu vou reescrever essa expressão e eu vou simplificar os 6 nonos, tá bom? Então aqui, ó, vai ficar 2 sobre 1, né? Mais, e os 6 nonos, como é que vai ficar? Vamos simplificar. Dá para dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Quando a gente simplificar isso aqui, dividido por 3 em cima e embaixo, a gente vai ficar com o número 2 em cima, né? No numerador vai dar 2 e no denominador vai dar 3. E aí a gente vem e soma aqui, ó, 2 mais 2 terços, né? Se eu quisesse somar aqui direto, sem simplificar, dava para fazer? Dava para fazer, tu ia ter que simplificar lá no final, beleza? Então vamos lá, olha só. Somando aqui, o MMC entre qualquer número e 1 é sempre esse número aqui, né? Então aqui, nesse caso vai ser 3, a gente coloca o 3 em cima. E não esquece, pessoal, olha aqui, ó, é bem comum vocês esquecerem, tá? Como é que faz as operações. Então nós estamos somando frações, como é que a gente faz? Divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 vai dar 3, que vezes 2 dá 6, né? Mais 3 dividido por 3, que vai dar 1, vezes 2 vai dar 2. E aí a gente fica aqui, ó, com 6 mais 2, que vai dar 8, né? 8 terços. Então, aqui terminou, olha só. 2,666 equivale à fração geratriz 8 terços, tranquilo? Beleza. Então agora eu vou apagar isso aqui, que a gente vai para o terceiro exemplo, né? O terceiro exemplo é aquele que é um pouquinho diferente, tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui o terceiro exemplo, ele é um pouquinho diferente, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar o terceiro exemplo aqui. Beleza, achei. 3,5777. Vamos colocar no quadro primeiro aqui, ó. 3,5777.
777. Pessoal, qual é a diferença desse exemplo aqui? Por isso que a gente estava vendo anteriormente. Olha só, nesse exemplo aqui, a gente tem um intruso aqui, ó, o número 5. O número 5 aparece logo depois da vírgula, tá vendo? E ele não se repete. Na verdade, quem se repete é o número 7, tá vendo? Aqui tem uma técnica, pessoal, tá? Uma técnica para que a gente consiga transformar esse tipo de número numa fração geratriz. E eu vou dizer uma coisa para vocês já. A chance de, num exercício onde ele cobre fração geratriz, onde a escola de colégio militar cobre o conteúdo fração geratriz, a chance de cair um tipo desse aqui, onde a gente tem um número intruso aqui, é bastante grande, pessoal. Por que que é grande? O pessoal tende a se lembrar do exemplo mais fácil, do mais simples, que foi o que a gente viu anteriormente, né? E tende a esquecer esse tipo aqui, tá? Até porque esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, então eu quero que tu tenha mais atenção aqui, beleza? Vamos lá então, olha só. Aqui a gente vai ter que nomear de novo, tem uns nomes aqui, né? Então primeiro, olha só. Se a gente for abrir esse número, a gente vai ter a parte inteira, que é o 3, né? E depois aqui copia 5777. Vamos lá. Beleza? Agora, o número que se repete, que nesse caso aqui é o 7, né, pessoal? Então deixa eu só botar aqui parte inteira, né? A parte inteira do número. Beleza? E aqui o número que se repete, que nesse caso aqui é o 7, nós chamamos ele de período, né? Vocês já viram isso. Então aqui, ó, o 7, no caso, é o período, né? E o número 5 aqui, ó, pessoal, que é o intruso, ele é o antiperíodo. Então o nome dele é antiperíodo, beleza? Aqui só para ficar bem claro a nomenclatura, os nomes, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vamos transformar isso aqui numa fração geratriz. Como é que faz, pessoal? Vocês viram que eu abri aqui, né, essa dízima em 3 mais 0,57, né? 5777 na verdade, tá? Como é que vai ficar? Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente poder ter mais espaço, tá? Então como é que vai ficar? Olha só, nós vamos ficar com o seguinte, com o 3, que é a parte inteira, tá? Mais, e aí aqui tem um segredinho, olha só, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o antiperíodo, tá? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. A gente vai pegar o antiperíodo e juntar ele com um número que se repete, né? Então, nesse caso, o antiperíodo é 5, e o número que se repete é o 7. Então, juntando eles, a gente tem o número 57, tá? Então, a gente vem aqui e coloca o número 57. Eu vou colocar em vermelho, que essa parte é bem importante, tá? A gente vem aqui e coloca o número 57. Então, depois disso, a gente subtrai, e é sempre assim, é sempre esse passo, tá? A gente subtrai o antiperíodo junto com o período, né? Do antiperíodo. Então aqui vai ficar 57 menos a parte que é o período. Nesse caso aqui o período é 5. Então vai ficar 57 menos 5 em cima, beleza? Depois disso, pessoal, a gente aqui embaixo não é mais só colocar o número 9, tá? A gente só vai colocar 9999 quando a gente tiver somente período, ou seja, somente a parte que se repete. Nesse caso, a gente tem também um antiperíodo, então a gente tem mais uma coisinha para fazer, olha só. Primeiro, tá? O nosso período aqui, de novo, vou botar aqui, ó, o nosso período é o número 7, beleza? Então o número 7 ele é formado por somente um algarismo, não é? Então aqui embaixo vai 9, tá? Deixa eu botar aqui em vermelho, vai 9 somente, beleza? E nós temos também o antiperíodo, deixa eu colocar aqui, antiperíodo. O nosso antiperíodo aqui é 5, pessoal, tá? E o antiperíodo, ele não vai gerar um número 9 no denominador, ele vai gerar sempre o número 0, tá? A questão é, quantos zeros que eu vou colocar aqui então? A mesma quantidade de algarismos que eu tenho no antiperíodo. O antiperíodo é formado só pelo número 5, né? Que é somente um algarismo. Então aqui vai somente um zerinho, beleza? Depois que tu montou isso aqui, aí tu resolve e tá pronto, né? Vamos lembrar o seguinte, olha só, pessoal. Depois dessa aula, a gente vai resolver exercícios de fixação. E nesses exercícios de fixação, a gente vai resolver vários desse tipo aqui, tá bom? Então não te apavora, beleza? Vamos lá então. Olha só, nós temos aqui para terminar essa conta, né, para que a gente possa achar a fração geratriz, a gente vai ter a parte inteira, que é o número 3, mais aqui vai dar 57 menos 5, vai dar 52 sobre 90. E aí, beleza, fechou, agora é só a gente somar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Dá para simplificar o 52 sobre 90 aqui, para que a gente possa fazer uma conta mais simples, né? Então, embaixo da parte inteira aqui do número natural vai o número 1, né?
Aqui a gente simplifica o 52, deixa eu botar 3 sobre 1, mais, como o 52 e o 90 eles são números pares, o que a gente faz aqui? A gente divide por 2, né? Simplifica por 2, beleza? 52, pessoal, dividido por 2 vai dar 26, tá? E 90 dividido por 2 vai dar 45, tranquilo? E agora a gente faz aqui o MMC. Não esquece que para somar frações, tu tem que fazer o MMC, ok? Então aqui, ó, 1 mais 45 não, né? Não vai me somar a fração, não vai me chegar aqui e botar 46 ali, beleza? A gente vai fazer aqui, ó, o MMC entre 1 e 45 vai dar o próprio 45, né? Então tu coloca 45 ali embaixo no nosso denominador, tá? E vem aqui e faz assim, ó, divide e o resultado multiplica. 45 dividido por 1, pessoal, vai dar o próprio 45, né? E aí a gente multiplica por 3. Olha aqui, ó, faz a conta, tá? Não esquece o que aconteceu na aula anterior, beleza? Olha aqui, ó, 3 vezes 5 que vai dar 15, 3 vezes 4 é 12, mais 1, 13. Então, 45 vezes 3 vai dar 135, mais 45 dividido por 45 vai dar 1, né? E 1 vezes 26 é o próprio 26, beleza? Então agora a gente ficou com o seguinte, ó, 135 mais 126. Eu vou fazer aqui embaixo rapidinho, ó. 135 mais 26, mais 26. Então olha aqui, ó, 5 mais 6 vai dar 11, 3 mais 2, 5 mais 1 lá vai dar 6, e aqui embaixo o número 1. Então 161 sobre 45. Essa vai ficar sendo a nossa resposta, ó. 161 sobre 45, beleza? Será que dá para simplificar ali, pessoal? Acho que não, né? Porque olha aqui, ó, o 45 ele divide por 3 e ele divide por 5 também, tá bom? E o 161 ele não divide por 5 porque ele termina em 1, né? E ele também não divide por 3, pessoal, porque 1 mais 6 dá 7 e 7 mais 1 dá 8. E o 8 não está na tabuada do 3. Então, o que a gente achou? Que a fração geratriz, ó, é 161 45avos. Beleza, pessoal? Então agora, depois aqui de aprender o que são as dízimas periódicas, a gente vai agora fazer vários exercícios de fixação, tá? Então fica aí, te liga nos exercícios de fixação. Se eu fosse tu, eu tentaria fazer os exercícios de fixação antes de assistir a aula dos exercícios de fixação, tá? Então tenta fazer eles aí, força o teu cérebro, força a tua cabeça para entender, e aí depois tu assiste a aula aqui para que tu tire as tuas dúvidas, beleza? Então até daqui a pouquinho.